Prenderam Cristo, ele a cruz carregou, porque tomou a cruz, para o Calvário se encaminhou, porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz. Oh Senhor, sobre si. Porque tomou Cristo a cruz de terror. Foi por mim. Por ti. Cravos furaram-lhe as mãos e os pés, porque tomou a cruz. Todos zombaram com fúria ao te ver, tomou a cruz. Porque tomou a cruz. Oh Senhor, sobre si. Porque tomou Cristo a cruz de terror. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz, desamparado, espião fiel, porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz. Oh Senhor, sobre si. Oh
Se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia, igreja. Tudo bem? Vamos dar início aí a mais esta aula, esta IBD, onde estamos trabalhando sobre o livro de Efésios, que Paulo escreveu, cujo autor é o nosso grande conhecido, adorado, divino Espírito Santo. Oremos, meus queridos irmãos, juntos. Pai querido, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã de domingo, em que estamos juntos aqui, unidos, ao redor da Tua Palavra, neste momento de pandemia que estamos vivendo, dentro dos nossos lares. Que o Senhor possa trazer comunhão, graça, que o Senhor possa trazer revelação, de acordo com a necessidade de cada um. E que o Senhor possa trazer motivação para que possamos continuar lutando, perseverando no caminho da justiça, em amor, em submissão, em livre vontade de te agradar, de te bendizer, de te confessar e de anunciar o teu santo evangelho a todo aquele que estiver ao alcance da nossa voz. Que essa palavra possa alcançar os corações daqueles que estão perto e também daqueles que estão longe, segundo a tua poderosa vontade. É o que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje vou trazer essa meditação de Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Ok? Vamos ler juntos. Vamos ler até o versículo 7. Ok? Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Olha, que desejo genuíno do apóstolo Paulo. Ali no versículo 1 ele diz que ele está preso, que ele está em um local, em Efésios, guardado numa cela. Quem que o prendeu lá? Quem o prendeu? Lá em Atos, diz que os judeus o acusaram e ele apelou para César. Logo, sob a guarda de romanos, Paulo é conduzido à prisão. E houve um momento nessa prisão em que ele ficou exatamente no pior lugar da cidade, onde passava aquele esgoto fétido da cidade, no lugar baixo da cidade. Olha que tristeza este momento em que Paulo, ungido pelo poder do Espírito Santo, anuncia esse desejo de Deus para nós. Porque ele apenas escreve, Deus o inspira. E na sua devoção, no seu serviço, ele nos revela aquilo que norteou após a sua conversão, o seu trabalho no Senhor, o seu ministério a serviço dos santos. O seu ministério a serviço da vontade de Deus. Você imagina isso para a sua vida? Você pode entender e compreender e buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida? Veja a força de Paulo
não olhando para as circunstâncias, não olhando para as dificuldades, não olhando para as perseguições, mas exercendo esse ministério para que a vontade de Deus se cumpra neste mundo caído, neste mundo perdido, neste mundo que abomina o Deus verdadeiro, abomina a Jesus Cristo e por isso o crucificou. Logo, esta união entre Estado e religião, entre os romanos e os judeus, se uniram para destruir, para tentar destruir, mas não conseguiram. Por quê? Estamos aqui hoje, quase 2000 anos depois, meditando a respeito daquilo que Deus falou no coração de Paulo, naquele lugar. Não é maravilhoso? E ele está preso por quê? Porque os judeus não concordaram com essa revelação. Paulo foi chamado para servir, para buscar os gentios, para anunciar que Deus, através de Cristo Jesus, alcança os gentios e os trazer para próximo de Deus, ao Deus dos judeus. Esse é o mistério que ele vai falar ao longo de toda essa oração, de toda essa revelação, de toda essa explicação a respeito do seu ministério. E ele até pergunta para eles no versículo 2, vocês ouviram a respeito dessa dispensação da graça de Deus? Confiada para vós. Ou seja, quando ele fala a respeito de dispensação, significa que Deus atua dispensacionalmente. Mas como isso? Que Deus muda a sua forma. Ele não muda na sua essência, no seu ser, mas ele muda a forma de atuar para com o ser humano. Lá no começo foi inocência. Em Israel foi debaixo da lei. Ou seja, era um Deus que procurava fazer com que o homem obedecesse à lei. E caso ele obedecesse, ele receberia presentes, gratificações, benefícios. E a quem ele estabeleceu para que vivesse debaixo da lei? O povo judeu. Porque ele constituiu Moisés, e a Moisés ele estabeleceu o estatuto civil. Os 10 mandamentos escritos pela própria mão de Deus em tábuas de pedra no Monte Sinai. E por isso que Paulo apela em Romanos, ou a lei ou Cristo. Por quê? Agora ele vai abordar sobre a dispensação da graça. Ou seja, a lei foi cumprida plenamente no último praticante dessa lei, Jesus Cristo, que morreu sem pecado algum, cumprindo os 600 e poucos mandamentos dessa lei. E não indo contrariamente a eles. E por isso sofreu e padeceu, mas o seu sacrifício foi para que desse início, findasse a dispensação da lei, findasse as promessas que eram somente para os judeus circuncidados, e agora alcançasse a todos. Não somente judeus, como gentios. Logo, quem vive debaixo da lei está vivendo de algo que já caducou. Caducou em Cristo. Se cumpriu em Cristo. E ninguém é capaz, a própria palavra diz, ninguém é capaz de obedecer à lei. Porque se mente não rouba, é a mesma coisa. Ninguém é capaz de cumprir todos as nuances, os pedidos, ou as necessidades. Ou seja, Deus provou para o homem que ele é incapaz de obedecer à lei. E por isso que havia os sacrifícios que apontavam. Logo, o judeu que levava o sacrifício debaixo da lei ao templo para que o sacerdote sacrificasse aquele animal, que aquele animal morresse no lugar dele,
como sacrifício pelo não cumprimento da lei, apontava, cria no Messias, no Cordeiro de Deus, de Isaías 53. No sacrifício perfeito de Deus, de Isaías 53. É interessante estudar a Bíblia de forma dispensacional. E se antes a dispensação era dos judeus, era de Israel, e ela vai voltar no juízo, na grande tribulação, que é o juízo, a dispensação do juízo sobre o mundo, né? Hoje a dispensação é da graça. Hoje a dispensação pertence a quem? À igreja. Do judeu que se converte na lei e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e assim cumpre a vontade de Deus. E também do gentio que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E dos dois são selados, penhorados, habitados pelo Espírito Santo no batismo. Não é no batismo das águas, não. É no batismo do Espírito, onde nós somos incluídos no Espírito Santo, inseridos no caule verdadeiro. Nós, Oliveira Brava, gentios, somos inseridos, porque alguns ramos naturais não quiseram servir. E estes ramos naturais prenderam, mataram Jesus, e continuam perseguindo os apóstolos, e continuam nos perseguindo hoje. Os judeus não aceitam Jesus Cristo, porque estão debaixo da dispensação da lei, não aceitam ele como Messias, mas eles aceitarão. E muitos estão aceitando. E estão passando para a dispensação da graça. Pois, segundo uma revelação no versículo 3, me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ou seja, dos dois povos, Deus fez um. Dos dois povos, Deus manifestou a sua vontade unindo em um só corpo, o corpo de Cristo, que se chama igreja. Se chama outra coisa, não é corpo de Cristo. Não aceita Cristo, não permite a ação do Espírito Santo, não estabelece a sua ortodoxia ou a sua fé na palavra de Deus. Antes acrescenta um ou outro livro, uma ou outra revelação que venha a somar, julgando que a palavra de Deus não é suficiente. Mas ela é. Ela é suficiente para nós que estamos na igreja. No versículo 4 ele fala: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ou seja, quando Paulo entende, compreende essa revelação que vem ao coração dele. Veja, Deus falou com Pedro, lá em Atos 10, não falou? Ele não levou ele ao centurião, quando ele desce o lençol e mostra animais que eram impuros para o alimento? Ele já estava conversando com eles. Agora, olha o testemunho que Paulo dá a respeito dessas coisas. Quando ele determina, ele define, porque quando ele se converte em Atos 9, e ele passa a pregar e é perseguido por isso, ele se isola nas regiões da Arábia. E ele fica lá por 3 anos aproximadamente, em Gálatas capítulo 1, versículo 18. E após esses 3 anos, ele sobe a Jerusalém para ter um contato, para discutir a respeito dessa revelação que ele estava tendo com os apóstolos, com as colunas da igreja, para que eles andassem como um acordo. E como Pedro já havia sido ministrado, olha o que acontece. Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. 14 anos depois, olha, passou um tempo, hein?
Subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Olha, ele já havia trazendo vários gentios com ele e anunciando o evangelho baseado lá no Antigo Testamento, gente. Não tinha evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João. Não havia. Quem estava pregando o evangelho era Paulo. Nós não temos o evangelho de Paulo. O evangelho de Paulo são as cartas paulinas. E esse é o evangelho para a igreja. Sabia? Esse é o evangelho para a igreja. O evangelho de Deus para a igreja. Ele que determina como a igreja deve atuar, como nós devemos fazer, como nós devemos nos reunir, como nós devemos celebrar a ceia, os batismos, conduzir o culto, as reuniões, a estrutura hierárquica. Está tudo nas cartas paulinas. Interessante essa dispensação, né, gente? E que pouca gente entende. Subi em obediência a uma revelação, versículo 2, que lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Não falou com pessoas ali à parte, queria falar com os apóstolos mesmo. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. A escravidão da lei. A escravidão dos judeus. Dá para entender por que ele estava preso lá em Éfeso? Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 6. E quanto a aqueles que pareciam ser de menor influência, quais tenham sido outrora ou não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem? Isso digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Havia uns religiosinhos ali, com certas exigências. Sempre tem, né? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, o que a gente traduz o versículo 7? Como o evangelho dos gentios foi confiado a Paulo, assim como o evangelho dos judeus foi confiado a Pedro, o ministério, o serviço, a anunciação, a pregação. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado dos judeus, também operou eficazmente em Paulo para o apostolado aos gentios. O Espírito Santo. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, que estenderam a mim e a Barnabé a destra, mão direita, da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, para os judeus. Ou seja, houve ali um concílio, houve ali um acerto. Quando vocês concordarem a respeito de alguma coisa, vocês têm o poder de ligarem as coisas no céu. Quando eu falo isso e você diz amém, você concorda comigo, nós estamos unidos. Nós fazemos parte de um corpo e o poder e a unção de Deus nos une nesse entendimento, numa só fé, uma fé madura, uma fé unida. A união manifesta o poder de Deus, lá em João capítulo 17. É essa unidade que nos dá poder para sermos reconhecidos como servos de Deus. Quando eu prego o evangelho a qualquer pessoa, seja judeu, seja gentio, vocês estão comigo. Porque nós somos partes de um só corpo. E não cabe somente a mim pregar.
Todos nós somos inseridos neste poder. Somos inseridos nessa unção, que a gente vai ver mais para frente. Vamos voltar lá para o texto de Efésios. Por isso que ele diz aqui no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, a igreja não existia. Os profetas do Antigo Testamento não viram esta realidade que vivemos hoje. E que foi inaugurada por Jesus. Quando ele afirma a primeira palavra de igreja que os portais do inferno não prevaleceriam contra ela, quando Pedro anuncia ele como Messias, em Mateus capítulo 16. Logo, pegar textos do Antigo Testamento e aplicar para a igreja, você coloca a igreja debaixo da lei. Você coloca a igreja debaixo de uma outra dispensação. Quando você constrói um templo de Salomão e coloca ali como igreja, imagina a bagunça que é. Quando você coloca as bênçãos prometidas ao povo judeu e traduz elas para o povo gentílico, judeu e gentílico dentro da igreja, irmãos crentes dentro da igreja, está completamente fora da vontade de Deus. Você pode sim, na revelação do Antigo Testamento, aplicar princípios para a sua vida, em conhecimento ao Deus Altíssimo, à vontade de Deus, entendimento nas áreas de política, de economia, de aplicação pessoal, de comércio, de indústria, de tudo, de relacionamentos. Mas o que deve determinar e nortear a sua vida espiritual e atual dentro de um corpo chamado igreja é o Novo Testamento, são as cartas paulinas. Porque até o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João foi escrito, em sua grande parte, debaixo do Antigo Testamento. Porque onde começa o Novo Testamento? Se não na cruz. Porque o testamento só tem validade quando morre seu testador. E quando que morre o testador do Novo Testamento? Onde se estabelece a nova aliança? É no nascimento ou na morte de Jesus? Quando nós compreendemos essas coisas, tudo muda. Por que muda? Porque a igreja, a Bíblia fica rica. Ela enriquece em informação. Ela nos leva a pensar de forma curiosa, a buscar respostas e a encontrá-las. Não fica tudo meio bagunçado. Não tem mistura com Deus. Quando o judeu se converte, ele se torna da igreja. Quando o gentil se converte, ele se torna da igreja. E a igreja não é contemplada pelos que viveram no antigo, inclusive João Batista. Inclusive João Batista. Inclusive os apóstolos perguntam para ele, quando você vai estabelecer o reino? Não vos compete saber. Para a igreja não compete data, não tem data estabelecida, não tem posse de terra, de terreno, não tem nada disso para a terra. Ele nos tirou do império das trevas, desse mundo perdido, está fadado ao fogo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para o mundo, para os que estão no mundo, judeus e gentios, é ver. São sinais. Contemplar terreno, realidade, datas. Para a igreja, não. É outra realidade. É outra dispensação. É uma dispensação espiritual. É ouvir. Bem-aventurados aqueles que ouvem essas palavras, porque outros reis desejaram escutar e eles não ouviram. Buscaram e não conseguiram. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça.
Ouça o quê? Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Mas nós somos herdeiros, então nós estamos nos distante, como meditamos aqui no capítulo 1, e nós somos aproximados quando nós ouvimos, quando nós cremos e quando nós fomos selados pelo poder do Espírito Santo? Sim! E por isso nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, as promessas de Deus em Romanos capítulo 8, sim! Mas por meio do Evangelho, que Evangelho? Que Evangelho é esse? Romanos 2, capítulo 2, 14 a 16, que diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, na conduta, comportamento, ação, prática. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Puxa, será que eu fiz o que era certo? Será que eu falei o que era certo? Será que eu procedi de forma correta? Será que eu agradei a Deus ou não? Onde isso vai ser julgado? Onde a nossa intenção vai ser julgada? Nós podemos fazer coisas com uma motivação errada. Isso na fé é muito fácil. O quê? Quando você faz algo, você beneficia alguém com a motivação de agradar a Deus. Por religiosidade, você ora de joelho. Por religiosidade, você vai para a igreja. Por religiosidade, porque Deus quer. Isso é lei. Isso te condena. Porque se você não for, se você não dá, você vai, ai, eu estou fazendo errado. Meu Deus já te abençoou. Deus já é por você. Deus já se agradou de você. Por quê? Porque você creu em Cristo. Logo, a motivação certa é: eu vou fazer, porque essa é a vontade. Este é o desejo de Deus para mim. Eu não vou ser constrangido a fazer. Eu vou fazer porque eu amo. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Não porque alguém vai me obrigar ou porque a minha postura deve ser assim. Tanto que nós não somos chamados para agradar homens. Aquilo que fazemos, aquilo que falamos, às vezes vai contra, e na maioria das vezes vai contra a prática pecaminosa. Apesar de nosso testemunho ser sempre temperado com sal, agradável, mas procurando sim trazer a realidade daquele que está ouvindo. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 10, a glória de Moisés, quando ele contempla o Senhor, e ele desce a sua glória na face do seu rosto, ela vai se desvanecendo. Era um ministério que ia passar. A lei ia passar, era sobre pedras. Era sobre uma estrutura rígida. Vinha para a condenação. Mas hoje a lei do Espírito é gravada em carnes, em tábuas de carnes, em vida, em uma devoção pessoal, verdadeira, limpa, clara, iluminada. Que glória! Muito maior do que a lei, muito maior do que a aliança mosaica. É a aliança de Cristo, eu e você, gentio, unidos como judeus, herdeiros e co-herdeiros, as promessas de Deus no Espírito, para as coisas espirituais, um lugar celestial para habitar, um corpo novo para ter, novos céus e nova terra. Isso você já tem.
E é por isso que ele diz no versículo 16 de Romanos 2: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Está falando do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, não. Está falando do evangelho da revelação do mistério do Espírito Santo para Paulo. Olha, está sentindo aí? Que bênção! Que libertação! Que profundidade da revelação de Deus! Versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ou seja, esse mistério, Deus levanta ele. Deus dá a ele o apostolado. A lei do Espírito que rege a vida de Paulo leva ele a esse testemunho de Gálatas, capítulo 2, de 1 a 10. Leva ele à conformidade com a vontade da igreja. E lá em Romanos 15, 21, ele anuncia, quando ele fala, olha só, quando ele anuncia as promessas que haviam no Antigo Testamento, em Isaías 52:15. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Ou seja, algo maior que nos é revelado que antes não era. Há algo mais profundo que nos é revelado que antes não havia sido revelado. Porque quem revela é o Espírito Santo, que atua no homem interior com o meu espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito prescuta as coisas mais profundas do ser de Deus. Assim como o meu Espírito prescuta as coisas mais profundas do meu ser. Logo, toda a revelação que nos é trazida, toda a sabedoria, todo o ensino que nos é trazido, é um ensino maravilhoso, profundo, que muda a vida da gente, transforma a vida da gente. Transforma a gente num novo ser. O Alexandre que vive hoje não tem nada a ver com o Alexandre antes de Cristo. O Alexandre que vivia fora da igreja, sem o Espírito Santo, sem o batismo, sem a palavra, não tem nada a ver com o Alexandre que vive hoje na igreja, junto à palavra. Posso parecer, posso estar um pouquinho mais velho, mais feio, com o cabelo mais branco, mas o meu ser interior é completamente novo. Se você pensa assim, se você deseja assim, diz amém, amém. Abre teu coração agora, recebe o poder do Espírito Santo, recebe a sabedoria de Deus, recebe o conforto, o consolo de saber que Deus te ama, que Deus é por você e nada vai prevalecer contra você. Nada prevaleceu contra esta palavra que Paulo trouxe. E ela chegou ao seu coração pela vontade de Deus. E por isso estamos meditando aqui nesse estudo, nessa revelação. E ele fala, essa força que opera nele é o poder do Espírito Santo, é o dunamis. Ou seja, aquilo que eu prego não é meu, é a força do Espírito em mim. Aquilo que a igreja prega não é dela, é a força do Espírito nela. Por isso, viva na força desse Espírito. É maravilhoso viver nessa força, porque você não faz força. Você não se preocupa. Eu li esse texto milhares de vezes. Eu preparei aqui umas anotações. Mas aquilo que eu estou falando agora é o mover do Espírito Santo para a tua vida. Não sou eu. É Deus usando a minha boca. Porque Deus é Espírito, Ele precisa de... E Espírito não tem garganta, né? Não tem língua, não tem como falar. Então Ele está usando para que você ouça.
Ouça o que o Espírito diz. Busque de todo o teu coração essa revelação. De forma coerente, correta. Por isso que existem pastores. Pastor Otaviano é o nosso presidente. Eu sou o pastor evangelista dessa igreja. Passamos por um concílio. Houve imposição de mãos. Nós somos aventureiros. Vocês sabem da minha história. Vocês sabem da história do pastor. Nós somos aventureiros aqui, querendo levar vocês a toda nuance de doutrina. Não, somos bíblicos. Com amor. Somos exemplo. Como referência. E desejamos o melhor da vida de vocês. Por isso, quando alguém me procura um conselho, alguns me procuram nessa comunidade, eu fico feliz. Se você não me procura, você não precisa, você tem um contato com o Espírito Santo. Agora, se você tem necessidade de alguma coisa, que seja um ensinamento espiritual, um conselho, busque os pastores. Busque os mais velhos, busque os experientes. Busque aqueles que têm na sua vida uma reputação de servir a Deus. Que tem revelado na sua família, na sua esposa, nos seus filhos, essa realidade do Evangelho de Deus, do Evangelho cristão. Versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça, de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Ó, insondáveis! E sai revelação, e sai novidade, e essa vida é dinâmica, ela não é chata, ela é dinâmica, ela se renova, ela não é maçante, ela é cheia de desafios, de novas conquistas, ela é eterna, ela não é findável, ela busca as coisas que não perecem, ela não se submete às coisas que perecem, às coisas que acabam. Ela não está alicerçada ao tempo, ao espaço, às ideias, à ciência. Deus tornou a ciência loucura, a sabedoria dos homens tolice. Olha o que eles estão produzindo aí. Olha o resultado da ciência, da sabedoria. Né? Olha o resultado de quem nós escolhemos para nos liderar de voto democrático. Olha os resultados destrutivos, destruidores, mortais. Né? Essa disposição, desde lá, quando Israel, o momento mais feliz de Israel foi na teocracia, foi nos Juízes, com Samuel. Né? Mas o povo queria um rei. O povo queria alguém, um salvador, bonitão, Saul. Olha o que aconteceu. A monarquia poderia ter ajudado. O Brasil, sim, haveria uma hierarquia. Mas hoje é uma bagunça. A lei é torcida, ninguém respeita a Constituição. Olha o que está acontecendo, gente. O mundo vai de mal a pior, gente. Porque a sabedoria do mundo é loucura. A sabedoria dos homens é tolice. Vamos lá, hein? Nos dedinhos de Daniel, né? Barro e ferro. Demoniocracia. Hoje do judiciário, né? Vamos lá? É eles que prenderam o Paulo, né? Esse judiciário aí que prendeu o Paulo. Vamos lá. E manifestar o evangelho das insondáveis riquezas. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos ocultos, em Deus que criou todas as coisas. Veja, este ministério, essa dispensação que estava, vamos dizer, guardada em Deus, é como se ela estivesse num vale. Os profetas viram a cruz, lá em Isaías 53, eles viram a grande tribulação, eles viram Israel governando. Eles viram o milênio, eles viram, mas eles não viram a igreja, ou seja, a igreja estava num vale.
Estava longe dessa observação linear, profética. Então ele era oculto, ele estava em segredo, guardado. E essa pregação, esse anúncio, foi para conquistar aqueles que não são judeus. O mundo todo, filhos de Adão. Não eram mais somente os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Não eram mais os semitas. Eram todos. Inclusive os filhos de Caim. Eram todos. E hoje nós temos a ciência de quem é, né? E quem não é filho de Caim. Né? Aquele que persegue a igreja. Aquele que levanta a sua voz contra a igreja. Ai! Misericórdia. Alguém que se levanta contra a igreja. Misericórdia. Olha o que a igreja já passou na história. Olha o que Paulo passou, junto com os nossos irmãos gentios em Roma. Você acha que alguém vai prevalecer contra a igreja? Os portais do inferno não vão. Todos os demônios, Satanás, não vai. Ai daquele que ajunta para si poder e tenta colocar o seu ninho alto. Ai. Abacuque capítulo 2, os 5 ais da Babilônia. Essa Babilônia toda aí, ó. Deixa com Deus. A ele pertence a justiça e a vingança. A ele pertence, porque a nossa justiça não estabelece a justiça. A nossa ira não estabelece a justiça de Deus. Deixa Deus. Deus está no controle. Deus não perdeu. Jesus está voltando, gente. Aleluia. Ele criou todas as coisas e a ele pertencem todas as coisas e ele vai vir pegar todas as coisas. Vocês estão vivendo debaixo do governo humano? Tá bom. É a dispensação agora, o governo humano? Ok. Vocês que votam aí, vocês que estabelecem os seus reis, seus governantes, ok. Mas vai haver uma hora que o governo vai ser divino. E eu vou pegar esse machado e eu vou bater na raiz. Essa estátua que vem da Babilônia até os dias de hoje, ela não vai sobrar nada. Vai bater um ventinho assim, ó, vai sumir como poeira. Esse é o poder destes homens, esse é o poder de países, esse é o poder de governantes. Nada debaixo do poder de Deus, da soberania de Deus Todo-Poderoso. E essa dispensação desse mistério oculto, no versículo 10, ele anuncia o órgão. Ele anuncia a embaixada celestial. Ele identifica um instrumento de aplicação, de ação dessa nova dispensação, deste novo trabalho, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Misericórdia, olha isso. Essa multiforme sabedoria, Deus agindo de formas diferentes na história da humanidade. E agora age na união de judeus e gentios em um só corpo. E essa união tem um poder tal, pela ação do Espírito Santo dentro de nós, que nos é revelado uma profundidade de conhecimento, de transformação da sociedade, porque transforma o coração do homem perdido, transforma o coração do gentio e dá ao gentio o poder de conhecer ao Deus Altíssimo pelo poder do Evangelho e ter estabelecido dentro da sua mente a sabedoria, a mente de Cristo. Quem imputará acusação contra aqueles que são escolhidos por Deus? Aqueles a quem escolheu os justificou. Justificados, pois, em Cristo Jesus temos paz com Deus. Não pela lei, mas pela fé. A dispensação dessa fé,
Faz com que essa revelação venha ministrar sobre anjos, sobre o mundo espiritual. Essa dispensação de fé que nos é conferida nos faz servir a Deus sem vê-lo. Nos faz crer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, não só de pessoas, mas também de anjos. Como Paulo fala lá, como um espetáculo, capítulo 1, Coríntios, 1 Coríntios 4, 9, é um espetáculo de anjos e de homens. Essa revelação, lá em Hebreus, eu preciso ler Hebreus 12, 1 e 2. Ele diz assim: portanto também nós, visto que temos arrodilhados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é o propósito de Deus para a sua conversão? Qual é o propósito de Deus para o seu chamamento? Qual é o propósito de Deus para o seu ser? Confira isso, entenda isso, e haja de forma a ser reconhecido como um homem, como uma mulher de Deus, a ser reconhecido como alguém que tem uma sabedoria além, que tem uma ação prática além de amor, de respeito, de submissão, de inteligência, e se desembaraçando daquilo que amarra, daquilo que destrói, daquilo que mata, não se deixando enredar segundo as filosofias, segundo as tradições, segundo o legalismo, segundo uma religiosidade manca, tacanha, que não expressa graça, que não expressa vontade, que não expressa alegria, que não expressa esperança, que não expressa liberdade. Onde há o Espírito, aí há liberdade. Mas não se esqueça, se você está no caminho certo, você vai ser perseguido por isso. O mundo vai te odiar. Olha para as pessoas que o mundo odeia. Olha para as pessoas que o mundo faz falsas acusações. Tem pessoas famosas hoje que o mundo faz falsas acusações. Versículo 2. Não se desfaleça por causa delas. Seja firme. Seja uma pessoa determinada. Mesmo que venham te desmerecer. Mesmo que venham te acusar de coisas que você não é. Isso eles fazem muito hoje. Nos acusam de coisas que a gente não faz, mas eles fazem. Olhando firmemente para o autor e consumador de sua fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, foi obediente até morte, morte de cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, ele passou pelo estreito, meu. Ele não desistiu da sua caminhada. E aproveitando aqui o ensejo dessa grande nuvem de testemunhas, nós estamos ministrando para anjos, para o mundo espiritual. As riquezas de Deus reveladas no homem interior, pelo poder da sua palavra em Paulo, e que alcançou a cada um de nós através desta palavra meditada hoje, e que está alcançando em todas as igrejas que estão meditando hoje, nesta passagem de Efésios 1, de 1 a 13, Efésios 3, de 1 a 13, está aqui. A eles foi revelado, a Paulo, aos apóstolos, aos crentes que viveram antes de nós, a nós, e não para si mesmos, para que vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas estas que os anjos anelam para escrutar. Os anjos estão querendo ouvir. Nossa, que novidade! Nossa, que maravilha! Olha a igreja, olha que lindo! Olha aquele irmão passando por aquela dificuldade crendo. Oh, sabe? Eu já ia pedir para interceder hoje, interceder não.
é o nosso intercessor. É Jesus. Ore ao Pai, peça ao Pai. E o nosso intercessor, Jesus Cristo, que está sentado à direita dele, vai enviar anjos para você. Pode ter certeza, meus irmãos. Pode ter certeza. Versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, o plano está em curso. Né? O plano do anticristo está em curso? Está em curso. Você está vendo ele sendo aplicado hoje. Né? Concentração de renda, né? Moeda digital, PIX, né? Estabelecimento de conexões de internet. Né? Ele não é onisciente, ele precisa dessas coisas. Né? Mas o plano de Deus também está em curso. O plano de Deus está em curso. Né? Os governos autoritários, né? Se levantando aí, né? Em cada estado, em cada cidade, em cada país, né? Desmerecendo aqueles que legitimamente deveriam governar, né? Estabelecendo as suas estruturas para roubar, para matar e para destruir. Esse é o governo do anticristo. Mas para construir, para alcançar, para salvar, para manifestar o amor de Deus, é a igreja. Na atual dispensação, através do ensino, da pregação, da comunhão, do amor, da união, nós unidos, meus irmãos, nada pode prevalecer contra nós. Nada. Por quê? No versículo 12, nós temos em Cristo Jesus ousadia. Ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Nós temos acesso ao Santíssimo Lugar. Nós temos acesso ao trono do Pai para colocar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós mais necessitamos. Sabe qual é a coisa que você mais precisa hoje? Sabedoria. E se você tem falta dela, peça com fé. Não como as ondas do mar, que lá em Tiago fala bem isso, né? Peça com fé. Para que você renove a sua esperança, para que você continue entendendo as coisas além das notícias, entendendo a retórica além das aparências, contemplando o espírito, o mundo espiritual, como ele está agindo, de que forma ele está atuando, tanto do mal quanto do bem. Versículo 13, portanto, vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois isso está a vossa glória. Veja, abdicado de liberdade, em sofrimento, num lugar fétido, desprovido de todo conforto, Paulo fala, olha a minha perseverança, olha a minha tribulação. É por vocês que eu estou fazendo isso. É por vocês que eu estou sofrendo. É por vocês. Olha, tem motivação mais forte do que essa. De olhar e temer pela própria vida e não se calar. Que fé maravilhosa, hein? Permaneçamos nessa fé, meus irmãos. Que esta meditação possa trazer alento ao seu coração de que Deus te escolheu, de que Deus é por você, e que na motivação correta, no entendimento do Evangelho de Deus, você exerça o seu ministério com perseverança, com alegria, com esperança e fé. Por isso eu digo, Jesus está às portas. Amém? E eu finalizo essa meditação com até de repente, porque não sabemos se no abrir e piscar de olhos estaremos unidos com Cristo. No reino eterno do Pai. Por isso, Pai, abençoa todo aquele que meditou comigo hoje, que o Senhor possa abençoar e estabelecer no coração de cada um essa palavra. Para a tua honra e tua glória, que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Até de repente.